Olá pessoal, tudo bom? Quem está falando aqui é o professor Fábio Pinheiro. Eu estou disponibilizando para vocês agora essa aula sobre cimentação. É um assunto que acaba gerando muita dúvida, uma vez que a gente tem vários cimentos no mercado, a gente também tem vários materiais restauradores, a gente tem que saber quando fazer o link, quando indicar cada cimento, cada situação, tá? Então eu vou fazer um breve resumo para vocês aqui, espero que ajude bastante, tá? Então, com esse conteúdo, eu espero também que vocês possam compartilhar, passar para os seus amigos, indicar o canal aqui e também, se tiver qualquer dúvida, o meu e-mail vai estar disponível aí na imagem, tá ok? Então, deixo aqui também esse canal aberto de comunicação entre a gente, tá? Então, vamos começar. Beleza, então, galera? Então, vamos começar aqui falando da cimentação na odontologia, né? Como eu falei, a gente vai ter vários cimentos, né, disponíveis no mercado, assim como a gente também tem disponível vários materiais restauradores e várias técnicas, né, para restauração e somente restaurações indiretas, que vão depender dessa cimentação, tá? Então, eu dividi a aula da seguinte forma. Vocês vão ver aí 3 colunas. Uma vai falar de cimentos, uma vai falar da cimentação e, por fim, dos materiais. O que eu vou fazer em ordem, primeiro vou falar dos cimentos que tem no mercado, vou fazer um breve resumo sobre cada um deles. Depois eu vou para a parte de materiais e aí eu vou falar também um breve resumo com vantagens e desvantagens desses materiais. Por fim, a gente faz a conexão entre um campo com o outro, tá? Então a gente vai entender melhor depois essa cimentação. Quando eu falo de cimentos, pessoal, eu posso dividir em 3 grandes grupos, né? Falar primeiro do cimento de fosfato de zinco, o cimento de ionômero de vidro e o cimento resinoso e seus subtipos, né? Que eu tenho vários subtipos de cimento resinoso. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Bom, primeiro falando então do fosfato de zinco. O fosfato de zinco, galera, ele é um dos cimentos mais antigos que a gente ainda tem hoje em dia na odontologia. Então, não à toa, ele é chamado de cimentação convencional. Então, se porventura em algum momento vocês ouvirem falar de cimentação convencional, saibam que vocês estão falando sobre fosfato de zinco, sobre a cimentação com fosfato de zinco. Bom, então vamos citar então algumas vantagens para que, mesmo sendo antigo, até hoje a gente utilize este material. Bom, uma das vantagens está aí é a fina espessura de película, o que vai garantir uma excelente adaptação da sua peça protética, da sua peça indireta com o dente, uma vez que o cimento ele fica bem fluido no momento da cimentação, então ele fica muito fininho, essa linha de cimentação, como a gente costuma chamar também, fica muito fininha com o fosfato de zinco, ou seja, pouco cimento exposto após a cimentação definitiva. Então, no final das contas, isso é melhor para evitar o acúmulo de biofilme, isso é melhor para evitar qualquer sensação desagradável ou irritação no tecido gengival e também garante uma boa durabilidade, uma vez que você deixa a sua restauração como um todo mais resistente até mesmo à infiltração marginal ou, posteriormente, uma cárie secundária, tá? Outra vantagem dele é ter uma alta resistência à compressão, ou seja, vocês lembram compressão, aquela força que pressiona os materiais, então ele resiste bastante a essa força de compressão, tá? Uma outra vantagem também é o alto módulo de elasticidade, ou seja, é um material muito rígido, então isso vai ser super importante se você também tiver, se esse cimento tiver sob um material muito rígido também. Então, se você já tiver um material restaurador indireto definitivo que for muito rígido, esse cimento, por ser rígido também, acaba suportando bem essas forças mastigatórias que acabam vindo diretamente, né? Uma vez que o material é muito rígido, o impacto da mastigação passa muito direto, de certa forma, sem muita absorção dos impactos. Então, passa muito para o cimento tendo um alto módulo de elasticidade, assim como o material restaurador absorve bem, sem fraturar, sem desgastar, enfim, tendo uma boa longevidade. Por fim, é um material barato, é um material de baixo custo, simples de certa forma. Então, isso também é uma das vantagens do cimento de fosfato de zinco, tá? E falando já nas desvantagens do cimento de fosfato de zinco, uma das desvantagens desse material é que ele possui um pH
ácido inicial, o que pode causar uma toxicidade pulpar. Bom, vamos explicar isso daí bem rapidamente. No começo da reação química do fosfato de zinco, quando você está misturando o pó do fosfato de zinco com o líquido do fosfato de zinco, essa reação química você tem uma queda no pH, o que provoca uma certa acidez. Com o tempo, essa acidez ela é equilibrada, só que no primeiro momento, essa acidez mais alta, ela pode gerar um desconforto, principalmente se você tiver com um preparo muito próximo da polpa, uma pouca espessura de dentina remanescente entre o término, entre o seu preparo e a câmara pulpar. Então você tem que tomar cuidado nessas situações. Isso vai estar muito relacionado com a presença do ácido fosfórico ao fosfato de zinco. Tá? Uma outra desvantagem desse material é uma cor branca opaca. Tá? Então, assim, eu sei que a gente busca na questão estética dentes mais claros, dentes mais brancos, mas nesse caso a gente está falando de um branco opaco, bem artificial, o que não seria muito interessante para algumas situações estéticas mesmo, né? Que você respeita o policromatismo do dente, a cor tende ao branco, mas não é necessariamente, o dente não tem a cor branca. Já o fosfato de zinco, sim, tem uma cor branca e opaca, diferente até da translucidez que o dente natural apresenta, tá? Uma outra desvantagem também é que você não tem adesão, esse cimento ele não se adere nem à parede do dente, nem à parede do material restaurador, então uma retenção micromecânica, uma retenção por embrecamento mecânico, como vocês podem encontrar também nos livros, tá? Bom, uma outra desvantagem é a baixa resistência à tração. Como assim? Compressão é uma coisa, quando você tende a comprimir as moléculas. Tração é quando você puxa, quando você afasta essas moléculas. Como esse material não tem adesão ao dente, quando tem uma tendência de tracionar, de puxar esse material, ele não consegue resistir muito bem. Então, por isso, devido à falta de adesão, a gente tem explicação aí da baixa resistência à tração deste material, tá? Outra desvantagem, a gente pode citar também uma alta solubilidade inicial também, ou seja, no primeiro momento que você fez a cimentação, você tem que, e durante o processo de cimentação, você tem que ter um bom controle de umidade, de preferência, se possível, usando um isolamento absoluto, tá? Para você manter um controle de umidade naquele campo operatório, e depois de um tempo isso tende a se estabilizar, o material não fica dissolvendo no meio bucal. Então ele tem até uma durabilidade muito interessante, tá? E outra desvantagem é o tempo de trabalho mais curto com esse material, uma vez que é uma reação química que acontece entre o pó do fosfato de zinco com o líquido do fosfato de zinco. Quando acontece essa mistura, você vai tendo essa reação química, é uma reação um pouco rápida, você vai ter aí algo em torno de 1 minuto para fazer uma boa cimentação, enfim. Então depende, claro, do fabricante, mas tem que tomar cuidado, você não controla o tempo de trabalho, algo que acontece com outros materiais cimentantes. Perfeito? Bom, falamos então já do fosfato de zinco, vamos agora para a parte do cimento de ionômero de vidro, né? Que é um material também muito interessante, já é uma formulação um pouco mais recente do que o fosfato de zinco, mas já está aí há muito tempo no mercado, a gente já conhece muito, já tem muitas informações, e ainda é um material que ainda está se desenvolvendo bastante, ainda tem pesquisas muito interessantes envolvendo o cimento de ionômero de vidro, tá? Bom, ele também é usado como material restaurador, então o pessoal do TRA usa bastante, é uma vertente muito interessante de uso do cimento de ionômero de vidro, mas aqui nessa aula de hoje, o foco é falar de cimentação. Então, quando a gente pensa em cimentação, eu vou citar algumas vantagens. A principal delas é o fato de ter adesão. O cimento de ionômero de vidro consegue se aderir ao dente, tá? Somente ao cálcio do dente. Então, adere até melhor no esmalte do que a dentina, porque no esmalte a gente tem mais cálcio. A dentina tem menos cálcio, mas mesmo assim tem uma boa adesão na dentina também, e até a adesão que a gente chama de adesão química, uma adesão verdadeira, tá? Bom, uma outra vantagem aí também super interessante do ionômero de vidro, que só ele tem praticamente aqui nos mais atuais, é o fato de liberar flúor para o dente e também até de recarregar o flúor com a sua escovação, com o uso de água fluoretada. Então isso previne a ocorrência de uma infiltração marginal e de uma cárie secundária
porque o flúor, a gente sabe, protege os dentes, deixa eles mais resistentes à desmineralização. Tá? Uma outra vantagem do cimento de ionômero de vidro é o fato de ele possuir biocompatibilidade. O que significa isso? A biocompatibilidade é justamente por ele ser um material que não agride a polpa, você pode usar inclusive numa cavidade mais profunda, quando você tem um preparo já próximo da câmara pulpar. A gente lembra, com fosfato de zinco você não deveria utilizar nessas situações, já o ionômero de vidro você pode utilizar. Tá? Ele também possui um coeficiente de expansão térmica linear muito parecido ao dente, ou seja, todos os materiais têm o seu próprio coeficiente de expansão térmico linear. O que significa isso? Quando um determinado material tem um aumento de temperatura no ambiente, ele tende a se expandir. E quando a temperatura cai, ele tende a contrair. Mas cada material pode se expandir e se contrair com um certo coeficiente, com uma proporção maior ou menor. E a proporção que isso acontece no dente é muito semelhante à proporção que isso acontece no cimento de ionômero de vidro. Então isso é uma vantagem, porque caso o paciente beba um café quente e tenha uma certa tendência do dente se expandir, o cimento também vai se expandir numa proporção muito semelhante. Tá? Por fim, uma outra vantagem também é um baixo custo, não chega a ser tão barato quanto o fosfato de zinco, mas mesmo assim, como eu ainda vou falar do cimento resinoso, sim, o ionômero de vidro ele tem um baixo custo comparado ao cimento resinoso. Falando então em desvantagens do cimento de ionômero de vidro, eu posso citar o baixo módulo de elasticidade. Lembra que eu falei isso? Módulo de elasticidade, só para quem for um pouco confuso, é a rigidez do material, né? O fosfato de zinco é um material que possui uma alta rigidez, então isso é uma vantagem para ele. Já o cimento de ionômero de vidro possui uma baixa rigidez, um baixo módulo de elasticidade. Isso pode ser uma desvantagem se você estiver cimentando um material mais rígido, como eu já expliquei no caso do fosfato. Outra desvantagem, ele até apresenta uma certa variação de cor, não muito ampla como os cimentos resinosos, mas esbarra no fato de todas essas cores serem opacas, né? Então, quando eu falo de dente anterior ou de um material restaurador mais fino, mais delgado, sim, isso se torna uma desvantagem para o cimento de ionômero de vidro. Tá? Possui até uma pequena variação, cor A1, cor A2, cor A3, porém todas elas são opacas. Tá? E uma certa solubilidade no meio bucal também é uma desvantagem, né? O cimento de fosfato de zinco, quando estou fazendo a comparação, tem uma solubilidade inicial, porém ao longo do tempo se mantém e não se solubiliza tanto no meio bucal. Já o cimento de ionômero de vidro, ele pode sofrer uma solubilidade ao longo do tempo. Bom, já falamos então do cimento de fosfato de zinco, do cimento de ionômero de vidro. Vamos falar agora dos cimentos resinosos e seus subtipos, né? Bom, pensando em cimento resinoso de uma forma geral, a gente pode falar das vantagens também e desvantagens. A gente vai entender que o cimento resinoso é muito parecido com uma resina composta que a gente utiliza para fazer restauração direta, algo que vocês, imagino, já estejam até um pouco mais acostumados. Tá? Bom, vantagens então desse material são muito parecidas com as vantagens da resina composta para o uso de restaurações diretas. A primeira grande vantagem é a estética, porque você tem cores muito parecidas com os dentes, você tem uma gama enorme de cores e também você tem diferentes graus de opacidade e translucidez, tanto na resina composta para restauração quanto para o cimento. Então isso permite um uso bem variado. Outra vantagem é a adesão, o fato de poder aderir ao dente e até mesmo às peças protéticas. Então isso se torna mais uma vantagem também do cimento resinoso. Outra vantagem, uma alta resistência à compressão. Consegue resistir bem àquela resistência de apertamento. Uma alta resistência à tração, porque também tem a adesão. E você também tem esses diferentes modos de ativação do cimento resinoso. Isso vai te permitir também um trabalho diferente, um trabalho um pouco mais específico de acordo com a sua necessidade clínica, com a sua indicação clínica. Dentre as desvantagens,
A espessura de película não é tão boa quanto do fosfato de zinco, tá? Não que seja isso um grande problema ou algo que chegue a desencorajar o uso de um cimento resinoso, mas sim, quando eu estou comparando aspecto por aspecto dentre os cimentos, é o que apresenta maior espessura de película comparado com esse que eu já falei, tá? O alto custo do cimento resinoso, não que seja uma coisa extremamente cara, mas por você, em algumas situações, você precisar de uma grande variação de cor, você precisa de mais material, digamos assim. Então isso aumenta o custo. Por exemplo, se você for comprar um cimento de fosfato de zinco, basta um cimento de fosfato de zinco, porque ele é branco opaco. Então você vai utilizar em qualquer situação aquele mesmo material. Agora, se você quiser comprar um cimento resinoso, não basta você comprar somente de uma cor ou de 1 grau de translucidez. Você vai precisar comprar vários tipos e isso, no montante, aumenta o custo quando comparado com outros materiais. E sem contar até mesmo o custo isolado de cada um, sim, é um pouco mais caro. E uma outra desvantagem que também é inerente das resinas compostas, dos compósitos, é a sua contração de polimerização. No caso da resina composta para restauração, essa contração é um pouco menor até, mas no cimento resinoso contrai mais do que a resina para restauração, porque esse cimento resinoso é um cimento mais fluido, com a menor quantidade de partículas de carga, com maior quantidade e maior proporção de monômeros diluentes, e isso tudo vai afetar a contração de polimerização, que vai ser mais intensa no cimento resinoso. E aí, quando eu falo de diferentes modos de ativação, isso é muito importante a gente entender, porque eu posso fazer ativação. O que seria ativação? É quando você tem o líquido do cimento que você quer transformar ele num sólido, né? Depois, para tomar a presa, depois que você faz a adaptação da sua peça protética no dente ou em cima do seu preparo. Você tendo vários modos de ativação, você tem modos de trabalho diferentes, né? Então, o primeiro modo de ativação que posso citar é o fotoativável, a fotoativação, assim como acontece com as resinas compostas de restauração direta. E o que você tem de grande vantagem nisso? Você tem o controle do seu tempo de trabalho. Acontece com a resina composta, que você vai botando no incremento, faz a anatomia, deixa no formato que você quer, e quando você decidir que está o formato correto, aí você lança a luz azul. Então você tem controle sobre esse trabalho. Porém, uma desvantagem é justamente o alcance da luz. Porque se você tiver uma região que essa luz não alcança completamente, essa polimerização, essa ativação não vai ser efetiva. E aí, consequentemente, você vai ter piores propriedades mecânicas e biológicas, enfim, várias químicas do seu cimento, porque a luz não conseguiu ativar com uma intensidade tão adequada como deveria ser. Um outro modo de ativação é a ativação química, né, os cimentos quimicamente ativados, que aí você tem duas pastas que você mistura e elas vão ocorrer uma reação química entre elas, e aí você depende do tempo que essa reação demora para acontecer. Geralmente é algo em torno de 5 minutos, mas claro, pode variar de cada fabricante. E aí o problema é que você não tem o controle desse tempo de trabalho. Então você tem aqueles 5 minutos, por exemplo, para trabalhar, para fazer cimentação, para ter uma boa adaptação, para remover excesso, para controlar a umidade, para manter estabilizado naquele momento. Tá? Então você não tem um controle de tempo, o controle de tempo de trabalho já é determinado pelo fabricante. Tá? Mas uma vantagem disso é que você não depende da luz, como seria uma situação que você poderia manipular esse cimento, botar dentro de uma gaveta fechada sem luz, depois de 5 minutos, e esse material vai ter tomado presa. Ou seja, em uma situação que a luz do seu fotoativador não vai alcançar pelo acesso mais restrito, porque você está trabalhando numa cavidade bem profunda, ou até mesmo uma cimentação de um pino de fibra de vidro, quando você não garante que o acesso da luz vai chegar até o terço apical, sim, aí pode ser interessante o uso desse cimento, tá? E você também tem os cimentos que têm essa ativação dual, quando você consegue ter a ativação tanto pela luz quanto a ativação química,
também você tem duas massas, duas pastas que você mistura, começa a ter uma reação química, mas se você quiser acelerar essa reação de polimerização, acelerar essa reação de presa, você pode ativar a luz, que aí com a ativação da luz termina a situação. Então por isso que eu escrevi que você pode ter um controle parcial do tempo de trabalho, porque se você não fizer nada, vai tomar presa. Então você tem aquele limite máximo de 5 minutos, dependendo, claro, do material. Mas digamos que seja 5 minutos, você tem aquele limite, você pode trabalhar até ter 5 minutos de tempo de trabalho. Mas se você conseguiu realizar o seu trabalho antes disso, você pode ativar a luz e encurtar esse tempo. Então você tem o controle de adiantar o tempo de presa desse material. E aí eu também posso dividir os cimentos de acordo até com a questão do condicionamento em relação à adesão. Por quê? Eu posso considerar o cimento resinoso como convencional quando eu estou pensando agora no dente de preparo, no dente mesmo, no esmalte, na dentina, que para ter uma adesão com o meu cimento resinoso, que eu falei, parece muito uma resina composta, eu tenho que fazer um condicionamento ácido, aplicar um sistema adesivo, usando todas aquelas regras que eu preciso para a restauração direta, tá? Mas eu também tenho um cimento chamado autoadesivo, que ele dispensa essas etapas de condicionamento do dente, porque ele vai possuir, ele tem formato de duas pastas, quando tem uma mistura entre elas, acontece uma reação química que inicialmente essa reação química tem um pH bem ácido. E esse pH bem ácido já faz um condicionamento no dente e aí depois vai ter um contato íntimo do cimento com o dente, com a dentina, com o esmalte, promovendo aí uma boa adesão, tá? Então, o cimento autoadesivo, ele é um cimento resinoso, só que ele dispensa a etapa de condicionamento do dente, tá? A gente vai falar mais à frente dos materiais, que os materiais restauradores indiretos, somente materiais cerâmicos, eles dependem, alguns, claro, dependem de um condicionamento desses materiais, dessas peças protéticas, que é um pouquinho diferente do condicionamento do dente, tá? O cimento resinoso autoadesivo, ele dispensa o condicionamento do dente, mas ele não dispensa o condicionamento da cerâmica, da peça protética. Perfeito? Então, gente, essa primeira parte que eu falei de cimentos, dando um breve resumo sobre cada um deles, a gente encerra aqui e a gente começa agora a falar dos próprios materiais restauradores, né? Então, lembrando, os cimentos que eu falei basicamente, fosfato de zinco, cimento de ionômero de vidro e o cimento resinoso. Eu tenho entre subtipos o cimento resinoso quimicamente ativado, fotoativado, dual, e ainda posso ter um cimento resinoso convencional, que eu preciso do condicionamento do dente, um cimento autoadesivo, que eu não preciso do condicionamento do dente. Perfeito até então? Então vamos agora falar dos materiais. E aí os materiais eu dividi basicamente em ligas metálicas, metalocerâmicas, resinas indiretas e cerâmica, e vou falar um pouco de alguns subtipos de cerâmica, tá? Chama atenção aqui, eu não botei nessa aula os pinos, vou até comentar um pouquinho, mas eu não destrinchei um pouco mais porque é um assunto que demanda um aprofundamento um pouco maior, tá? Para a gente entender as indicações, para poder saber bem, e aí uma outra oportunidade iremos falar exatamente dos pinos. Bom, então vamos começar falando das ligas metálicas. Eu não estou dividindo entre ligas nobres ou não nobres, tá? Que é uma divisão muito comum, ligas básicas ou nobres, né? Falando de ligas metálicas em geral. E pensando nas ligas metálicas em geral, eu posso pensar nas vantagens delas, como por exemplo, uma maior experiência clínica. Assim, as ligas metálicas são usadas na odontologia há muitos e muitos anos, né? Porque era o material que tinha disponível. Então, isso acaba sendo uma vantagem, porque já foi muito estudado, a gente sabe o que acontece, a gente tem previsibilidade clínica com esses materiais, tá? E uma das coisas que a gente sabe que acontece é que eles duram muito no meio bucal. Então, outra vantagem é justamente isso, a durabilidade no meio bucal. E quando considero ligas básicas, ligas não nobres, eu tenho um baixo custo em relação a isso, né? Então, eu consigo fazer um trabalho de durabilidade, de qualidade,
Não vou ter a estética, mas eu vou ter uma boa durabilidade com custo bem baixo. Claro, se eu for utilizar ligas nobres como ouro, platina, paládio, aí a questão do custo começa a alterar um pouco, porque são materiais mais caros. Tá? E as desvantagens, a primeira coisa que a gente pode pensar, já vem logo à cabeça, justamente a estética, porque são materiais que não aparecem, não são parecidos com o dente, né, devido à sua cor metálica. Né? A gente pode até entrar numa discussão do que é estética, se é uma coisa individual, tem gente que gosta, tem grupos étnicos que gostam de usar restaurações metálicas na boca, tem gente que gosta de utilizar ligas de ouro como uma forma de status, enfim, é uma outra discussão, mas fato que as ligas metálicas não se parecem visualmente com os dentes. Tá? Então isso aí já não entra muito em discussão, porque realmente a aparência visual é diferente. Uma outra desvantagem, quando estou considerando principalmente ligas não nobres, é a possibilidade de corrosão no meio bucal. Então, dependendo da liga, tem liga que mesmo sendo básica, possui uma boa resistência à corrosão. Depende, claro, da composição. Tá? E uma outra desvantagem é que por conta própria eles não têm adesão. Existem até alguns adesivos que fazem um condicionamento em ligas metálicas, mas eu vou ser muito sincero com vocês que eu não tenho experiência clínica nesse assunto, até porque a adesão em cerâmica ela é muito estudada, está também sofrendo muita evolução, e a cerâmica você também possui uma boa resistência, uma boa durabilidade, então são materiais que acabam dominando mais o mercado de indiretos do que os metais, tá? Mas assim, é pouco utilizado mesmo a questão da adesão nas ligas metálicas, tá? Mas em forma geral a gente não apela muito para esse recurso, não é muito necessário, digamos assim, são poucos casos, entrariam mais nos casos de exceção do que nos casos de regra. Então, como eu quero falar uma coisa mais geral, eu não vou entrar muito no assunto de adesão em ligas metálicas, vou considerar como se não houvesse adesão, perfeito? Bom, e aí eu vou falar também de indicações, quando eu posso utilizar ligas metálicas. Eu posso utilizar em onlay e overlay, tá? Eu não posso utilizar em restaurações intracoronárias, como inlay, não é indicado pela transmissão de forças para o dente, o que não seria indicado, seriam transmissões muito arriscadas até para o dente e transmissões de força muito intensas que poderiam provocar uma fratura dentária. Outra indicação, coroa total, tanto posterior como até mesmo anterior, claro, tendo a condição da estética envolvida, o desejo do paciente. E eu também tenho indicação de prótese fixa, eu estou falando aí de que seria uma coroa total, ou até mais elementos. E aí, quando você fala em metal, pela alta resistência mecânica que esse material possui, você pode fazer mais de um elemento. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, boca inteira, você consegue fazer, porque o material é muito resistente. Claro, vai depender um pouco de cada liga metálica, nem toda liga metálica é resistente, mas você tem ligas metálicas que podem ser utilizadas em restaurações muito extensas. Na verdade, não seria nem considerado mais restauração, mas até uma reabilitação oral. Bom, falando então agora das metalocerâmicas, né, que são materiais que ainda são bastante utilizados, né, na odontologia, durante muito tempo dominaram a parte de restauração indireta, porque possuem uma resistência muito interessante, uma estética também bem legal para a situação, para a época, mas que hoje em dia já está sendo substituído pelos bons resultados clínicos apresentados pelas cerâmicas, tá? Então, como vantagem, a durabilidade, a gente tem registros de casos de 20, 30 anos e funcionando muito bem no meio bucal, tá? E a possibilidade também de você trabalhar com trabalhos extensos, né? Até com reabilitação, em caso até de próteses sobre implantes, você também consegue fazer em metalocerâmica, prótese total, que eu digo, né? Sobre implante, você também consegue fazer com metalocerâmicas e tendo uma resistência mecânica muito boa e aí uma estética muito melhor do que você estiver utilizando somente metal, tá? Desvantagem, apesar de eu ter falado com uma vantagem agora estética, mas eu entro nesse momento de desvantagem, porque como eu vou comparar todos os materiais restauradores indiretos e dentro desses materiais restauradores indiretos eu tenho as cerâmicas,
para a metalocerâmica, a estética entra como desvantagem, porque você tem necessariamente uma infraestrutura metálica, o que pode vir a demonstrar, aparecer durante o sorriso como uma sombra acinzentada nesse dente, ou pode vir a causar uma retração gengival em algumas situações, que pode mostrar essa cinta metálica. Enfim, algumas situações podem se tornar, principalmente em situações que a gente tem uma demanda estética maior, mais elevada, as metalocerâmicas às vezes não são tão indicadas. Por exemplo, dentes anteriores superiores, então a gente tem que tomar muito cuidado nessas situações. E uma desvantagem é que a metalocerâmica também, por ter uma estrutura de metal, também entra naquele aspecto de não possuir adesão, né? E a indicação também, a gente não entra mais naquela indicação de trabalhos parciais, como inlay, onlay e overlay, somente de total, então uma coroa total unitária, ou uma prótese fixa, que seria unitária, coroa total, ou até mais elementos, como eu falei, até mesmo uma prótese total sobre implante pode ser feito em metalocerâmica, né? Porque é um material que, pela infraestrutura metálica, vai ter uma boa resistência mecânica, e pela cobertura cerâmica você tem uma boa estética. Não vou falar que é excelente, mas uma boa estética sim, você consegue uma boa estética com a metalocerâmica. Bom, a gente já viu agora então as ligas metálicas, as metalocerâmicas, e a gente começa a entrar agora no assunto de resinas indiretas, né? Que são um tipo de material restaurador que vai prezar também pela estética. Porém, uma informação importante aqui de abordar é que no caso das resinas indiretas, você tem uma boa estética inicial, porque ao longo do tempo ela pode sofrer um desgaste, pode sofrer uma pigmentação, o que não garante essa estética a longo prazo, tá? E eu saliento aí também essa possibilidade de você fazer extrações translúcidas pela resina, porque na verdade é a mesma resina, basicamente, muito parecida pelo menos, a resina composta usada no consultório de uso direto, porém feito com uma situação um pouco mais controlada. Mas já li artigo citando que a durabilidade clínica não é maior de uma extração indireta feita em resina do que uma extração direta feita em resina. Então é algo bem incontestável, mas mesmo assim é uma possibilidade de tratamento, tá? Outra vantagem é o fato de possuir adesão, né? Assim como a resina composta, e um baixo custo quando tiver comparado com um sistema cerâmico, tá? E até mesmo com a possibilidade do próprio dentista executar sem mandar para um laboratório. Ele pode executar uma extração de resina indireta, moldando o paciente, criando um modelinho de gesso ou um modelo até de silicone, como é possível, e você faz a sua resina no seu consultório e cimenta no paciente. Então você tem um custo aí reduzido, porque você não vai depender de outro profissional. Dentre as desvantagens das resinas indiretas, alguns até já citei, o fato de sofrer um desgaste ao longo do tempo pelas cargas mastigatórias, o fato de poder sofrer uma pigmentação tanto na coloração da resina, da restauração, pela nossa dieta, ou até mesmo uma pigmentação marginal, e a necessidade de alguns preparos serem mais invasivos, né? Então você desgasta um pouco mais fazendo preparo de restauração indireta do que você desgastaria numa restauração metálica, enfim, tá? E as indicações a gente entra eu prefiro até essas indicações mais iniciais, de inlay, onlay e overlay. São indicações parciais. Algumas situações você poderia fazer uma direta, mas pela uma facilidade, né, na verdade, uma grande dificuldade de fazer isso diretamente na boca do paciente, você opta pela facilidade de moldar e fazer no modelo para depois cimentar. Então, uma possibilidade bem interessante das resinas indiretas, extrações parciais. Mas os livros também citam a possibilidade de fazer coroa total, tá? E aí, nesse caso, é mais interessante para dente anterior, que você não tem tanta força mastigatória, você quer uma estética, porque dente posterior você vai ter uma força mastigatória um pouco maior, cai naquela dificuldade, desvantagem da possibilidade de desgaste que esses materiais podem sofrer, tá? E outra indicação também citada pelos livros é a prótese fixa de até 3 elementos, porque o material não é tão resistente assim para suportar cargas mastigatórias mais elevadas. Então, até 3 elementos
é considerado uma indicação, tá? Por fim, vamos falar então das cerâmicas, né? E aí, nas cerâmicas eu tenho vários subtipos e são coisas que vão surgindo rapidamente no mercado, na ciência. Então, eu imagino que dentro de pouco tempo a sua aula vai acabar ficando um pouco defasada, desatualizada, porque surgem novos materiais, e assim mesmo, né, é inevitável, a odontologia tem isso, mas eu vou citar aqui os principais utilizados hoje em dia, tá? E eu já não me comprometo a falar de todos os temas de cerâmica, porque senão a gente perderia muito tempo falando só disso. Vai falar os principais, as grandes categorias deles, tá? E aí, dentre os principais, eu vou citar as cerâmicas feldspáticas, também chamadas de porcelanas feldspáticas. Vou falar da zircônia e vou falar do silicato de lítio. Primeiro eu quero até manter esse slide aqui para poder falar um pouco do histórico das cerâmicas, para a gente entender aqui como chegou a esse ponto que a gente tem hoje em dia. Bom, as cerâmicas surgiram na odontologia como as porcelanas feldspáticas, que é um material basicamente um vidro. E aí o vidro tem uma situação muito que chama muito a atenção para a gente, é o fato de ser transparente, né? Já a porcelana feldspática, você consegue com alguns pigmentos não deixá-la transparente, mas deixar com uma translucidez muito alta, se for necessário, ou deixar até com uma opacidade também alta, se for necessário, a ponto de você escolher o grau de translucidez, seja uma opacidade mais alta, uma opacidade mais baixa, enfim, que aí você consegue fazer esteticamente, visualmente, extrações muito parecidas com os dentes, né? Então você tem essa grande vantagem da estética das porcelanas feldspáticas, muito associadas ao fato de serem um vidro. Porém, o problema dessas cerâmicas é que elas têm uma resistência mecânica muito baixa, tá? São materiais também muito friáveis, como o vidro, tá? O que significa que eles não tomem cuidado, que muita gente confunde o friável, que também é chamado de frágil, com um material que é fácil de ser quebrado, o que não é verdade. O material friável é um material que ele, se tiver uma espessura muito fininha, aí sim ele quebra com facilidade. O material friável ele não aceita deformação plástica, tá? Ou seja, ele não amassa, ele quebra. Então o vidro é um exemplo disso. Se você tiver uma lâmina fininha de vidro, você tenta quebrar, ela quebra. Agora, se tiver um tijolo de vidro, uma espessura maior de vidro e tentar quebrar, vai ser mais difícil. Pode quebrar? Claro que pode quebrar, mas vai ser mais difícil, né? Então não significa que o vidro quebra com facilidade. Até porque se o vidro quebrasse com facilidade, não seria utilizado no para-brisa do carro, né? Faz sentido. Mas se você tiver uma espessura fininha, pode quebrar com facilidade. Então essas cerâmicas feldspáticas, as porcelanas feldspáticas também, você precisa de uma boa espessura para ter uma resistência, mas mesmo assim, ainda assim, comparado com outros materiais, essa resistência mecânica das feldspáticas é baixa. Então, porém, pela estética ser muito animadora das cerâmicas feldspáticas, o que foi buscado na ciência foi aumentar essa resistência mecânica. Então, durante vários anos e várias tentativas, isso foi conseguido. E até chegou um ponto da gente falar da zircônia, né? Que a zircônia é um material que tem uma resistência mecânica muito alta, porém uma estética muito deficiente, porque a zircônia ela é muito opaca, tá? Ela é branca, ela pode ser pigmentada, mas mesmo assim ela é completamente opaca. Então você tem numa ponta as feldspáticas, que tem uma resistência mecânica muito baixa, porém uma estética muito boa, e na outra ponta a zircônia, que tem uma resistência mecânica muito alta, porém uma estética muito ruim, tá? E aí você conseguiu, depois de um tempo, chegar no meio termo, que seria o dissilicato de lítio, né? O dissilicato de lítio, ele é um material que tem uma boa resistência mecânica e uma estética bem satisfatória, porque também consegue ter a translucidez, tá? Então seria essa escadinha: feldspática, dissilicato de lítio e zircônia, tá? Quando estou falando no aspecto de resistência mecânica, feldspática aqui embaixo, dissilicato de lítio no meio e zircônia aqui no alto. Quando falando de estética, eu falo primeiro de feldspática, mais alta, o dissilicato de lítio também é alto, mas a feldspática ainda mais, e a zircônia lá embaixo, porque é completamente opaco, tá? Então, vamos passar um pouquinho mais sobre esses materiais, aprofundar um pouquinho. Lembrando, as feldspáticas já tem como vantagem a estética devido à sua alta translucidez,
e até mesmo a adesão. Por quê? Aí eu não estou falando de adesão do cimento resinoso com o dente, mas eu estou falando do próprio material, do cimento resinoso com o próprio material restaurador, no caso a feldspática. Por quê? A feldspática, você pode aplicar um ácido, que é um ácido, não é um ácido fosfórico, é um ácido fluorídrico. Aplicando um ácido fluorídrico na superfície da feldspática, ela sofre um condicionamento, ela fica um pouco mais rugosa. Depois você pode aplicar um ácido fosfórico ou não, e aí depende de alguns protocolos. Tem artigo que orienta sim, tem artigo que orienta que não. Depende do protocolo que você assumir. Mas assim, depois disso você aplica um silano, que seria um agente de união, que vai conseguir fazer uma união da cerâmica com a resina do cimento resinoso. E por fim, um adesivo, e aí sim o seu sistema adesivo, né, e o cimento resinoso. Então você vai ter uma adesão do sistema resinoso com o seu material restaurador, porque é um material condicionável. A cerâmica feldspática ela é condicionável, tá? E a desvantagem é essa friabilidade, como eu falei. É um material frágil que depende de uma espessura um pouco maior, mesmo assim uma resistência mecânica um pouco baixa, tá? Indicações: facetas, né? Então até mesmo as lentes de contato podem ser feitas com a cerâmica feldspática, com a porcelana feldspática, devido a essa alta translucidez, a estética bem interessante. Outras indicações: inlays, onlay e overlay, né? Então restaurações parciais, tá? E também existe agora uma nova forma de tratamento chamado de tabletops, que seriam algo como facetas para dentes posteriores, mas você está falando somente da superfície oclusal. Isso é um material, uma técnica, na verdade, nova, que ainda está sendo muito discutida, tá? Mas quando se falam de tabletops, também se falam de cerâmicas feldspáticas, tá? Não é minha função aqui ficar discutindo tabletops ou técnicas, enfim, ou até mesmo lentes de contato, porque são materiais utilizados para essas técnicas. A zircônia, então, vamos falar então agora da zircônia. Eu tenho como vantagem a sua alta resistência mecânica, né? Porém, e a cor branca acaba sendo uma vantagem se eu tiver comparado não mais com a feldspática, mas se eu tiver comparado lá com os metais, né? Por quê? Vocês vão entender isso por quê. Desvantagem: a estética, a sua opacidade, ser muito opaco e não ter uma adesão. É um material que é tão resistente mecanicamente, que ele não... que você pode jogar um ácido fluorídrico ali que não faz nada. Ele tem uma resistência ao condicionamento com o ácido fluorídrico. Então ele não é uma peça chamada não condicionável, então não vai ter essa adesão, tá? Então, as indicações: eu posso usar com uma coroa total posterior, só de zircônia, maquiada, você pode fazer dessa forma. Ou você pode até utilizar com uma infraestrutura de prótese fixa de um ou mais elementos. E é interessante, porque essa infraestrutura de prótese fixa da zircônia, ela pode ser maquiada, ou seja, quando você simplesmente bota uma corzinha por fora dessa zircônia, ou ela pode ser estratificada, quando você tem uma estrutura um pouco mais reduzida de zircônia e por fora uma cerâmica semelhante à feldspática, né, para dar uma estética, uma translucidez, umas cores mais variadas. E aí você pode fazer de um ou mais elementos nessas situações. Então é interessante pensar que a zircônia, nesses casos, ela vai estar substituindo o metal da metalocerâmica. A situação é muito parecida. Metalocerâmica com a zircônia estratificada. Só que em vez de você ter aquela estrutura cinza, escura, metálica do próprio metal, você vai ter agora uma infraestrutura branca ou pelo menos pigmentada, com uma cor um pouquinho mais amarelada da zircônia. Então nesse aspecto tem essa vantagem estética, mas quando eu comparo com as cerâmicas que tem um pouco mais de translucidez, ela não é translúcida. Pode ter algumas situações clínicas que isso é uma vantagem. Por exemplo, quando você pega um paciente que ele tem um núcleo metálico fundido, que está bem adaptado, que você não quer mexer, sua decisão clínica é de não mexer nesse núcleo metálico fundido, mas você quer mascarar esse núcleo metálico fundido para fazer uma restauração estética. Você pode botar uma zircônia, que por ela ser opaca, não permite a visualização desse núcleo metálico fundido, né? Ou se você pega um paciente que tem uma reabilitação com vários elementos, e cada um desses elementos, cada um desses substratos tem uma cor diferente.
Você pode utilizar a zircônia para padronizar essas cores, tá? E por fim, de silicato de lítio, como eu já citei, vantagem, tem uma resistência mecânica satisfatória, não é tão alto quanto da zircônia, tem uma estética muito boa, não chega a ser tão alto quanto da feldspática, mas é muito boa mesmo também, pode ser utilizada em dentes anteriores, e é condicionável. Então, assim, é um material realmente muito interessante, tá? Então, a desvantagem, a resistência mecânica é menor que a da zircônia, tá? E você vai ser limitado até a 3 elementos, como a gente vai ver aqui nas indicações. Você pode fazer inlay, onlay e overlay, as parciais, você pode fazer com silicato de lítio, prótese fixa de até 3 elementos, aí também está incluído as coroas totais, que seria uma prótese fixa de 1 elemento. Tá? Você pode fazer de 1, 2 ou 3, mais do que 3, esse material já não suporta tanto essa carga mastigatória. Perfeito? Bom, gente, dito isso tudo sobre os cimentos que são utilizados no mercado e os materiais odontológicos, a gente tem essa situação que eu tenho agora nas minhas 3 colunas, né? Eu tenho uma coluna azul com os meus cimentos, uma coluna vermelha com os materiais e tem a coluna do meio amarela que vai fazer essa ligação dos materiais, fazer esse joguinho agora de ligar um com o outro, né? Então vamos pensar primeiro no fosfato de zinco, que foi o primeiro que a gente falou, que é aquela cimentação convencional. O cimento de fosfato de zinco, eu posso fazer ligação aqui e fazer cimentação de ligas metálicas, tá? Posso fazer cimentação de metalocerâmica? Sim, também pode. Posso fazer de resinas indiretas que eu preciso daquela adesão? Não posso. Então já passo direto aqui para a zircônia, tá? Feldspática também não devo, porque ela é um material que poderia provocar uma fratura das feldspáticas. Então, o fosfato de zinco eu vou utilizar nessas 3 situações: ligas metálicas, metalocerâmicas e zircônia. Como eu falei, eu não falei muito de pino, mas o pino metálico entraria aí com a cimentação do fosfato de zinco, tá? Bom, vimos fosfato de zinco, apaguei aqui as setinhas para não confundir. Vamos agora pensar no ionômero de vidro. Vamos fazer ligação lá com a coluna vermelhinha, rosa, na verdade, dos materiais. Posso fazer cimentação do cimento de ionômero de vidro com ligas metálicas? Pode. Posso fazer de metalocerâmicas? Pode. Vocês viram que são situações muito parecidas com o fosfato de zinco, né? Muitas das vezes, a gente vai até optar pelo fosfato de zinco por ser mais barato e ter uma linha de espessura menor, ter uma baixa solubilidade ao longo do tempo, uma boa durabilidade. Só que, se você tiver uma situação clínica que o preparo está muito próximo à polpa, o ionômero de vidro vai ser o cimento de escolha, tá? Cimento de ionômero de vidro, você pode fazer cimentação com resina indireta. Uma das grandes vantagens das resinas indiretas é a translucidez. O ionômero de vidro, ele é um material opaco, então não entraria. Feldspáticas também não entraria, porque por mais que o cimento de ionômero de vidro tenha adesão ao dente, ele não vai ter adesão às facetas, às cerâmicas, tá? Então, você poderia utilizar também na zircônia, que não depende de adesão. Então, vocês percebam que a indicação do fosfato de zinco é exatamente igual à indicação do ionômero de vidro. Ligas metálicas, metalocerâmicas e zircônia, que é uma cerâmica muito parecida com metal, digamos assim, na questão de resistência mecânica, e não sofreu um condicionamento com o ácido fluorídrico, tá? Bom, cimento resinoso, vamos passar agora a falar deles, e aí já fiz a divisão aqui entre fotoativado, quimicamente ativado, dual e o autoadesivo, tá? O fotoativado é aquele que eu tenho um controle maior de tempo, mas eu preciso da luz, tá? Se eu preciso da luz, eu posso utilizar em ligas metálicas, que é um material completamente opaco? Não pode, porque a luz não vai conseguir ultrapassar, não vai conseguir atravessar a liga metálica, então não vai ter uma boa polimerização ali embaixo da cimentação. Isso aconteceria com ligas metálicas, com metalocerâmicas e até mesmo com a zircônia, que é um material opaco. Agora, resinas indiretas, eu posso fazer cimentação com cimento fotoativado? Pode, também é indicado, mas vai ser principalmente indicado aqui nas facetas. Por quê?
Quando você faz cimentação de facetas, dentes anteriores, geralmente você está cimentando não somente um elemento, mas mais de um. E você precisa desse controle de tempo. Então, botei aqui, ó, resinas indiretas, também podem ser utilizadas até mesmo para semifacetas, tá? E eu botei nas feldispáticas, botei explícito aqui só faceta, mas também pode ser utilizado o de silicato de lítio também para fazer faceta de dentes anteriores, tá? Então, assim, faceta pode ser feita em resina indireta, feldispáticas e de silicato de lítio, tá? Nesse aspecto aqui dos materiais eu botei somente nos feldispáticas, as facetas, para ficar um pouco mais claro essa compreensão, já que até a indicação das feldispáticas são bem reduzidas. Mas como são materiais translúcidos, eu posso utilizar o cimento fotoativado, que depende da passagem de luz. Tá? Cimento quimicamente ativado, ele depende da luz? Não, ele não depende da luz. Ele vai sofrer a polimerização mesmo se não tiver a luz, tá? Mas sem a luz, ele pode fazer, a luz não vai interferir em nada. Então, eu posso fazer cimentação de ligas metálicas? Pode, tem aquela questão da adesão e tudo, mas mesmo sem ter adesão, continua cimentando um dente. Metalocerâmicas, que você também é um material opaco, pode usar. Resinas indiretas, também pode usar. Zircônia, também pode usar. De silicato de lítio, também pode usar. E, na verdade, a gente pode até utilizar nas feldispáticas, mas como aqui eu estou destrinchando e delimitando somente para facetas, quando você faz facetas, não é indicado que você utilize um cimento quimicamente ativado, como eu falei. Você precisa de um bom controle de tempo, de um bom tempo de trabalho. Tá? Cimento dual, ele depende da luz? Ele também é ativado pela luz, mas ele não depende da luz, tá? Porque você vai ter uma reação química e mesmo sem a luz, esse material vai tomar presa. Então, a indicação muito parecida com quimicamente ativado. Ligas metálicas, metalocerâmicas, resinas indiretas, zircônia e de silicato de lítio. De novo, eu não deixei ele em facetas. Na verdade, facetas eu não poderia fazer com cimento dual, mas feldspáticas também poderia, tá? E o cimento autoadesivo é aquele que simplesmente dispensa o condicionamento do dente. Mas, geralmente, ele é dual, então entra nas mesmas indicações. Ligas metálicas, metalocerâmicas, resinas indiretas, zircônia e de silicato de lítio. Perfeito? Tá? Então, galerinha, resumindo, a aula toda é isso aqui, né? Acaba que a aula toda passa a ser somente esse slide, né? Mas se eu apresentasse esse slide logo de início, todo confuso, com uma linha para cada lugar, acho que muita gente não conseguiria entender logo de cara. Mas depois que a gente destrincha um pouco disso tudo, a gente começa a ter uma compreensão melhor do assunto. Perfeito? Pessoal, botei aqui duas referências bibliográficas, são livros bem estabelecidos aí na literatura, tanto Phillips de materiais dentários quanto Mesomo de reabilitação oral, são livros bem respeitados, tá? Mas essas informações também são encontradas em vários livros de prótese, de dentística, de materiais dentários, tudo que estiver abordando tanto cimento quanto a própria cimentação, vocês vão encontrar essas informações, tá? Se tiver alguma dúvida, aqui embaixo, acho que aqui embaixo, né, vai estar aqui meu e-mail, vocês podem entrar em contato comigo a qualquer momento. Eu agradeço muito quem assistiu e quem está indicando também para os seus amigos. Perfeito? Um grande abraço.